Ciência contra a religião. Não vejo a ciência e a religião como inimigos, ou mesmo como adversários. Como puderam ver no texto anterior, os vejo como complementares. Originalmente, muitas descobertas científicas foram feitas, sim, por sacerdotes. E o atual abismo que separa a ciência da religião se formou apenas pela intolerância, tanto científica quanto religiosa. Mas até hoje nenhuma pôde desmentir por completo a existência da outra. A ciência não precisa se sentir ameaçada pela religião. Seus estudos científicos, mais cedo ou mais tarde, provarão a existência ou não de outros planos, já teorizados. E talvez um deles seja o plano espiritual. A religião também não precisa temer que a ciência derrube suas crenças. Se crê na verdade, a ciência só poderá confirmar isso. E se provar o contrário, essa estaria abrindo seus olhos para a verdade. Em ambos os casos, tenha fé e não temo que suas crenças, científicas ou teosóficas, sejam derrubadas. Não feche os olhos para a verdade espiritual. Se tiver comprovações dessa, ou se de alguma forma essa lhe for benéfica, ou a que for revelada através de experimentos científicos, a verdade é uma, é só uma, e será, queira ou não creia, você que seja. No caso, queira ou creia, você que seja, queira ou creia que não. Para concluir esse capítulo, eu quero falar sobre as práticas religiosas e a lei. Deve haver, sim, liberdade religiosa. Cada um crê no que deseja e siga seus mandamentos, desde que esses não afetem diretamente o restante da humanidade, desde que não violem a lei dos homens. Em outras palavras, uma religião que prega a agressão, o roubo, o assassinato, obviamente prega a violação das leis e do bem-estar comum. E por isso tais práticas não devem ser permitidas. Não mais, todas as religiões deveriam ser livres para atuar e pregar sem adquirir caráter forçoso de ser ensinado em escolas, nem ostensivo da pressão sobre o homem comum para que siga essa ou aquela crença. A liberdade e o livre-arbítrio são nosso maior tesouro e devem ser mantidos. Por outro lado, a lei não deve se envolver em assuntos que dizem respeito à religião, como, por exemplo, casamento. A lei deve se aplicar apenas às coisas terrenas, como a união entre pessoas, independente do sexo dessa, de quantas pessoas estão casando, no caso da poligamia, mas deve ser ela sim pela questão da idade. Afinal, há leis que protegem os menores de idade por serem incapazes de decidir claramente. Já a crença religiosa, ela pode determinar a união apenas entre pessoas de diferentes sexos. Se um casal homossexual quiser casar e tal religião não permite, certamente haverá ou surgirá alguma igreja ou templo que permita essa união. O mesmo se aplica a pessoas de diferentes crenças ou origens. Quanto à poligamia permitida em algumas crenças, deve ser permitida ou não pela religião dos envolvidos e do templo ou igreja pela qual desejam firmar essa união, sendo que a lei deve apenas assegurar que todas as pessoas envolvidas têm os mesmos direitos. É algo muito estranho querer criminalizar a união de um homem com duas ou três mulheres, assim como de uma mulher com dois ou três homens, ou entre três homens e três mulheres. Tudo isso me parece algo muito particular, e que a lei deve apenas garantir os direitos das partes, não se envolver nos relacionamentos. Digo isso até porque se cinco pessoas dividirem uma casa, de certa forma todas mantêm relações umas com as outras, algo meio orgiástico, eu sei. Mesmo não havendo um casamento oficial, pode ver se formar um elo de comprometimento emocional e financeiro entre as partes, querendo ou não. As relações humanas são muito complexas para serem comprimidas a leis, podendo haver uma proibição, sim, na questão moral religiosa, mas que não vejo empecilhos sendo algo pelo amor, sem envolvimento de pagamento financeiro, no caso da prostituição, opressão ou perversão, né? Perversão me refiro a pedofilia, zoofilia, necrofilia, onde alguma das partes não tem a capacidade de escolher o que quer ou não quer. Sei que isso pode ter soado meio drástico, mas não acho que sejamos capazes de julgar ou que limitar o amor em formas engessadas, assim como não somos capazes de fazê-lo em relação a crenças religiosas. Se o relacionamento é baseado no amor, mesmo relações poligâmicas podem dar certo. Fica apenas um alerta aos envolvidos. Certamente as crises e brigas dos relacionamentos poligâmicos excedem muito a que vai ocorrer nos monogâmicos. E fiz novamente. As leis devem parar todos os envolvidos, tornando assim tais relacionamentos um risco calculável. E que não valerá a pena pela mera luxúria, onde apenas traria problemas e confusões, mas valeria apenas pelo amor. O que não adianta negarmos a existência de relacionamento poligâmico e assim eles ocorrerem por debaixo dos panos, sem responsabilidade ou comprometimento real das partes envolvidas. Vale lembrar que muitos casamentos que pela religião são uniões até que a morte nos separe, muitas vezes são comprometidos por relações extraconjugais, quando não terminam prematuramente após tantas promessas de amor eterno.
Não existem garantias de que o relacionamento, seja qual for, dê certo. Isso é algo que depende única e exclusivamente das pessoas envolvidas nesse relacionamento, seja quem forem, seja quantas forem.